Oi gente, eu sou o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas. E mesmo com um carnaval, fevereiro foi um mês repleto de notícias. Bom, então antes de começar, aqueles recadinhos de sempre aqui do canal, não esquece de deixar seu like, seu comentário e se inscrever. Lembrando que no box de descrição a gente tem o link para a loja do Capitão Onigiri, bem como o cupom de desconto aqui do canal, então você consegue comprar quadrinhos, mangás, livros e acessórios, e com o cupom aqui do canal ainda ganha 5% de desconto, que é sempre muito melhor. Bom, então vamos começar o nosso giro de notícias agora de fevereiro. Um dia eu prometo que vai ter uma vinheta especial só para esse momento. Mas fevereiro foi um mês muito atribulado. E foi extremamente atribulado para um player do mercado específico, que é a Livraria Cultura. Bom, se você acompanha as redes sociais, você vai ver que a Livraria Cultura teve a sua falência decretada e o mês de fevereiro foi basicamente a repercussão disso no mercado. Mas vamos começar do início. A Cultura estava em recuperação judicial e no dia agora 9 de fevereiro de 2023, o juiz da segunda vara de falências e recuperações judiciais do TJ São Paulo, Ralfo Valdo de Barros Monteiro Filho, decretou a falência da Livraria Cultura. A principal justificativa do juiz foi que a livraria não logrou êxito em cumprir todos os acordos, pagamentos e demais questões referentes ao orçamento da livraria de uma crise que já se arrasta desde 2014. E aí tem uma outra questão que pesa bastante para a decisão do juiz, que o juiz ainda declarou na sua sentença que a empresa deixou de prestar informações relevantes e necessárias para comprovar o cumprimento do plano de recuperação judicial. E disse que essa recusa da Livraria Cultura em fornecer dados atualizados beira o descaso com o plano de recuperação judicial. Uma parte importante dessa sentença, que vai repercutir lá na frente, é que o juiz também citou créditos trabalhistas que deveriam ter sido pagos corretamente aos funcionários até junho de 2021 e não foram. O juiz mencionou uma dívida de cerca de 800 mil com a administradora e 1,6 milhões no total sem uma previsão de pagamento. E aí o que acontece quando você tem a declaração de falência? A sentença prevê a venda de bens móveis e imóveis, os bloqueios dos ativos financeiros da empresa, veículos e imóveis em prazos de 30 a 60 dias. Bom, isso foi o que estourou no mercado editorial no dia 9 de fevereiro. E após isso a gente teve seguidos dias de muitas camadas de pessoas comentando o assunto. Então, obviamente, a gente teve uma parcela da sociedade que não necessariamente acompanha o mercado editorial e nem tem obrigação disso. É triste com o fechamento da livraria. Se você acompanha aqui o canal, você sabe que a gente, sou só eu, mas você sabe que tem uma postura aqui no canal de defender livrarias, promover sempre a compra em livrarias e não em marketplaces. Então tem algumas questões muito tristes no fechamento dessa livraria. Porém, a Livraria Cultura vem repetidamente sofrendo diversas denúncias, seja por parte de funcionários que alegavam diversos abusos por parte dos donos do grupo da Livraria Cultura, além de como diversas vozes no mercado editorial nesses últimos dias explicitaram o que estava acontecendo. Então, muitos editores se pronunciando sobre não recebi, não sei se vou receber, tem alguns ativos lá. Inclusive, no dia seguinte à notícia da falência, diversas editoras foram lá tirar o máximo possível de bens dentro da livraria, porque elas trabalham pelo regime de consignado, né? Então elas deixavam o livro lá e a Livraria Cultura devolvia para eles
informando o que havia sido vendido e fazendo esses pagamentos. Então eles correram para retirar o máximo possível dos seus bens, que eles não veriam a recuperação monetária desses itens. Então a gente teve dias bastante atribulados de pessoas lamentando, mas também de muita gente do mercado falando: cara, eu não sei como eles ficaram abertos até hoje, considerando a quantidade de dívidas que eles possuem. E aí aconteceu um negócio muito peculiar. Bom, então o que aconteceu? Começou a surgir um chamamento da população por parte dos fãs, entusiastas, frequentadores da Livraria Cultura de vamos fazer uma ocupação, um chamamento da população para que a gente possa se despedir e fazer a gestão desse luto por uma empresa privada. Mas enfim, vamos fazer a gestão desse luto. Este post foi promovido pelo próprio Teatro Eva Hers, que é vizinho da Livraria Cultura, e o principal ponto dos organizadores foi muito de, cara, é um marco cultural muito importante que vai ser fechado, as pessoas não vão ter mais esse local, essa identidade de São Paulo, portanto a gente quer que as pessoas nem eu sei explicar. Ele queria que as pessoas se despedissem desse importante ícone. No texto do convite tinha: traga um livro, separe um trecho de até 1 minuto. Vamos mostrar que a cultura é maior do que tudo. Ou seja, é aquele tipo de evento muito para uma... como é que eu vou falar isso sem ofender ninguém? Mas é um tipo de evento muito voltado a questões específicas das pessoas do meio cultural e artístico, e esse evento foi meio visto de mau tom por conta das diversas denúncias que a Livraria Cultura tinha recebido nos últimos anos. Então, muito foi questionado sobre, cara, sério que vocês vão fazer tipo um velório para uma empresa que nos últimos anos tem diversas denúncias sobre ela? E chegamos no dia do evento. No dia do evento, cerca de 50 pessoas compareceram nas horas ali que estaria sendo aquele chamamento, inclusive o organizador do evento, o Pedro Hers, prestem bastante atenção nos sobrenomes. Então, o Pedro Hers estava lá e ocorreu algo que era óbvio que ia acontecer, mas que eu acho que eles ignoraram a potencialidade de que isso teria. Uma ex-funcionária pediu a palavra durante aquele grande chamamento no meio da livraria e dirigiu severas críticas ao Sérgio Hers, que é o dono, a principal figura da Livraria Cultura. Nem preciso dizer que ficou um climão. A gente não vai colocar imagens aqui na notícia por um motivo muito simples. A funcionária pediu para não ser identificada, porém, as críticas dela foram muito incisivas na questão de eu tenho questões trabalhistas não resolvidas com esta empresa e enquanto vocês estão aqui chorando porque a Livraria Cultura vai ser fechada, eu e diversos colegas não recebemos o que nos é devido. A gente precisa de salário para viver. Como é que eu não vou... Como é que eu vou simplesmente chorar a morte desse local aqui, sendo que eu tenho diversos trabalhadores passando por problema por ingerência da própria livraria? E uma das frases que ela falou que eu acho muito verdadeira é: as vítimas não são os senhores, somos nós, os trabalhadores, disse a ex-funcionária aos presentes naquele momento. E quando a gente achava que nada mais poderia acontecer, a gente tem a cartada final da Livraria Cultura. O que foi? Basicamente, no dia seguinte, na quinta-feira, eles entraram com um agravo referente ao processo e no dia 16, 2 dias depois desse chamamento inocente da população, um juiz deferiu esse agravo para que fosse reexaminado os documentos da Livraria Cultura. Então a Livraria Cultura fez um agravo falando que ela consegue continuar efetuando o pagamento, ela vem efetuando os pagamentos desde o início da recuperação judicial. Portanto, ela não deveria ter a sua falência declarada.
Então, chegamos ao final do mês de fevereiro com a falência contestada por parte da Livraria Cultura. Ela segue aberta aqui em São Paulo e a gente está vendo esse acompanhamento, né, de reexaminar a documentação da livraria. Uma das questões que a Livraria Cultura levantou para poder fazer essa contestação da falência é que ela vinha efetuando os pagamentos, mas ela tem realmente pagamentos em atraso com alguns credores. Adivinha qual é o único credor que ela não tem atraso e, portanto, ela negociou diretamente com ele? O Banco do Brasil. Então é isso. Foi um mês em que a gente viu a falência, viu uma manobra da livraria em curso, viu um funcionário à frente de um movimento de, cara, vocês, né, estão chorando uma empresa sendo que nós somos as vítimas, e vimos a própria livraria utilizar esse chamamento que eles realizaram para a população como um meio de ganhar o apelo popular para que a livraria não fosse declarada falência, e conseguiram que um juiz aceitasse a proposta de reexame da documentação. O que aguarda o mês de março para a Livraria Cultura, não sabemos, mas vamos acompanhar. Bom, e na próxima notícia a gente vai falar sobre o erro que a Amazon realizou, principalmente, né, no mercado internacional, com seus autores independentes. Os autores independentes publicam as suas obras através do KDP, que é uma plataforma de autopublicação em que você faz um contrato com a Amazon cobra para você apenas uma taxa de serviço referentes aos downloads que vão ser realizados e meio que você tem um contrato com a Amazon. O que acontece a Amazon nos últimos meses ela vem excluindo alguns livros do KDP e também cancelando contratos, então os autores perdem as suas contas, porque existe uma cláusula no KDP de que o seu livro não pode ser publicado em outro local. Mas o que acontece? A Amazon está utilizando o fato de que esses livros são postados em sites e grupos de pirataria para dizer que houve uma quebra do contrato. Portanto, se o cara é um autor independente, está no Kindle Unlimited, que não é necessariamente vinculado ao KDP, mas é a ferramenta da Amazon mais útil para autores independentes terem os seus livros lidos e chegarem a mais pessoas, a Netflix dos livros da Amazon, ela não pode que o livro dela seja publicado em outro lugar. Porém, esses livros foram pirateados e a Amazon utilizou dessa pirataria como uma ferramenta de cancelamento. A Amazon recebeu duras críticas dos próprios autores que estavam passando por esse perrengue, mas também de leitores e de players do mercado. Disse que está atenta a isso que está acontecendo e restabeleceu alguns livros e autores que tinham perdido suas contas, né, por causa dessa cláusula do Kindle Unlimited. Ela disse que é uma situação atípica e que ela vai investigar o porquê que isso foi cancelado. A pirataria de autores independentes é uma situação muito sensível, porque geralmente esses livros independentes na Amazon eles já têm um preço, um valor agregado muito pequeno. Então, no caso do Kindle Unlimited Brasil, é um valor baixo, está sempre em promoção, e os livros, os e-books nacionais, eles sempre gravitam em torno de 99 centavos até R$ 5,99, muitas vezes entrando em promoção e sendo dado de graça em algum evento que está acontecendo. Então, essa pirataria foi extremamente prejudicial porque pode gerar para a Amazon as ferramentas necessárias para ela excluir certos autores e não realizar pagamentos. Obviamente, a maior errada nisso é a Amazon, que não analisou as questões particulares desse caso, mas ela falou que está revendo. Então, a nossa cabe acompanhar. Também agora em fevereiro a gente teve uma situação extremamente triste com o Scott Adams, que é o autor por trás das tirinhas do Dilbert, que não é extremamente popular aqui no Brasil, mas foi publicado durante muitos anos em diversos jornais, então é um personagem que a gente conhece ativamente, e o autor ele fez uma live com falas extremamente racistas. O Scott Adams, que é uma pessoa branca, ele falou em live, né, entre diversas coisas, que ele se
autodeclara como uma pessoa negra, porque os negros estariam em posições de privilégio nos Estados Unidos. E, pior do que isso, ele também disse que os negros são um maior grupo de ódio presente nos Estados Unidos hoje e que as pessoas brancas não ganham absolutamente nada auxiliando grupos da negritude americana. Essa notícia tem diversas camadas, todas elas são horríveis. Então ele utilizou pesquisas que não têm fórum e não tem nenhum tipo de prestígio real para poder viabilizar essas falas racistas, né, como uma maneira de comprovar aquilo que ele está falando. E a reação foi muito direta e muito certeira. Centenas de jornais nos Estados Unidos cancelaram, tipo, 1 ou 2 dias depois da publicação desse vídeo, a publicação da tirinha do Gilbert dos seus jornais diários, semanais, mensais, etc. Então, a gente pode citar grandes veículos como o USA Today Network, que é responsável por mais de 200 publicações, os Los Angeles Times, The Cleveland Plain Dealer, The Boston Globe, The Washington Post, The San Antonio Express News, além, obviamente, do The New York Times, que foram a público rechaçar essas falas do quadrinista e dizer que não vão trabalhar mais com ele. Particularmente, eu fico bastante sentido com isso, porque Gilbert, apesar de não ser extremamente popular, são tirinhas que eu vi desde pequeno, não sei, publicado em diversos jornais, e eu achava particularmente brilhante o modo como ele brincava com a questão do mercado de trabalho nas suas tirinhas, né? É literalmente o cara comum que trabalha e vive situações absurdas com chefes abusivos e etc. Mas o Scott Adams, ele vem dando uma guinada reacionária que vem sendo percebida no seu trabalho de uns anos pra cá. Então, só resta realmente rechaçar essas falas horrorosas do quadrinista e esperar que, de alguma maneira, os grupos norte-americanos se pronunciem e tratem dessa questão legalmente, caso seja necessário. E para finalizar, a gente não pode deixar de comentar uma pesquisa que a Reuters fez, um veículo dedicado ao mercado editorial, sobre a utilização do chat GPT, essa ferramenta de inteligência artificial que vem ganhando grande notoriedade nos últimos meses, para fazer livros e eles serem publicados, seja na Amazon ou qualquer outro meio de publicação. Isso tem gerado um grande debate, de modo geral, no mercado editorial mundial sobre a autoria desses livros. Então, se você pedir para o ChatGPT ir complementando os dados que você vai colocando para gerar uma história, qual é a autoria daquela história, quem pode receber aquele valor, de quem é aquela história realmente, considerando que o ChatGPT é apenas uma ferramenta, né, uma inteligência artificial que gera textos de acordo com os inputs que você faz nela, e aí ela correlaciona com tudo que está presente na internet. O ChatGPT vem sofrendo algumas críticas, mas também boa parte das pessoas estão bastante entusiasmadas com a ferramenta, porém já foi notado que muitas vezes ela pega trechos específicos de artigos, publicações, páginas da Wikipédia para poder utilizar nas suas respostas e nos seus textos, e que algumas vezes, né, essas ferramentas de inteligência artificial podem ter alguns erros muito crassos ou muito bizarros mesmo nas respostas que eles fornecem. Foi feito um levantamento e, por exemplo, na loja do Amazon Kindle, há mais de 200 e-books escritos ou auxiliados pela IA do ChatGPT. A própria Amazon foi procurada e disse que não pensou ainda em regras específicas sobre a autoria e o pagamento para esse tipo de obra, mas obviamente que essas obras elas vão acabar atraindo a atenção de diversos leitores, seja pela curiosidade, e que elas podem não ser a coisa mais polida e bem feita do universo. Porque, como o próprio ChatGPT já respondeu, inclusive alguns
sites e podcasts foram atrás, né, usaram o próprio chat GPT para responder a questão de se ele é capaz ou não de escrever um livro, a resposta padrão é que a única coisa que o chat GPT faz é organizar as ideias de modo geral e gerar um texto com base nisso. Mas que por si só ele não tem criatividade ou analisa questões de estética ou de intencionalidade, porque ele é uma inteligência artificial. Então, provavelmente, isso vai ser algo que a gente vai ver repercutir nos próximos meses, quiçá anos, porque a gente tem players no mercado que olham para essa ferramenta e falam: isso pode revolucionar o mercado editorial ao ser utilizado da maneira correta como uma ferramenta de auxílio, e outros players do mercado editorial olham para o chat GPT e falam que é um completo absurdo sequer cogitar a utilização de inteligência artificial no processo de gerar um livro e produzir um livro. Então é algo que a gente vai ver com bastante afinco nos próximos meses, mas já acontece hoje. Alguns autores americanos, e a própria matéria da Reuters cita um autor chamado Frank Wright, que ele escreveu um livro de mais de 110 páginas de ficção científica com o chat GPT em um dia e vende isso por $1. Então é algo que a gente já vive, já vai ver acontecer e que tem aí algumas questões éticas e morais envolvidas. Mas é isso, foi um mês bastante atribulado, as notícias foram bem pesadas de modo geral. Agora é esperar que março seja um mês um pouco mais positivo para o mercado livreiro como um todo. Mas é isso, não esquece de comentar, né, sobre as notícias, né, essa curadoria de notícias que a gente faz aqui no Giro de Notícias, e todos os links para as matérias eles vão estar no campo de descrição. Então você pode checar as fontes e também ver os textos dos jornalistas por trás de cada uma dessas matérias. Bom, de mais a mais é isso, então não esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados que fica aqui do meu lado e também se inscrever na bolinha que fica aqui no meu lado direito. A gente se vê no próximo vídeo. Grande beijo e tchau, tchau.